Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com todos vocês, como e aonde você estiver. Que Jesus Cristo te abençoe grandemente, cada um em sua casa, trabalho, em seus dispositivos móveis. É um prazer estar aqui com vocês e nós vamos juntos passar esse sábado de quase inverno. Aqui onde eu moro, no interior de São Paulo, é um sábado bem frio. Não sei onde você está, certamente nesse grande e belo país que vivemos, os climas mudam de acordo com as regiões que nós estamos. Essa é uma aula do STJ, do Seminário Teológico de Gramado, e é um prazer para mim servir a Deus por meio desse ministério do STJ e servindo a Deus também servir esse ministério do STJ. Essa aula hoje será aqui pelo computador, mas em outubro, com a graça de Jesus, eu estarei presencialmente em Gramado, no STJ. Se você é aluno do seminário, então nos conheceremos lá. Será um prazer para mim conhecer você em outubro, tá bom? Eu quero, antes de começarmos, dar algumas orientações e também dizer algumas coisas importantes. A primeira coisa é que, embora vamos passar o sábado inteiro juntos, a primeira metade do dia, esta manhã, a aula, como você pode ver, não está sendo ao vivo. A princípio, a ideia era que toda a aula, o sábado inteiro, fosse ao vivo. Infelizmente, e não por culpa do seminário, nem por culpa do Ednardo e da equipe dele, mas por minha culpa, eu precisei assumir um outro compromisso no meu trabalho, um compromisso que eu não podia evitar de assumir. Então, eu pedi ao Ednardo esta ajuda e ele graciosamente aceitou que eu gravasse esse primeiro período, o período da manhã, mas depois, às 2 horas da tarde, já estaremos juntos ao vivo, tá bom? Nós teremos, nesse período da manhã, essa é outra informação, cerca de um pouco mais de 2 horas de aula. Aí eu vou tentar dividir essas um pouco mais de 2 horas de aula em três períodos. Períodos aí em torno de 40 a 50 minutos, talvez até um pouco menos. Porque mais importante do que entregar a você o conteúdo é entregá-lo com qualidade, de maneira que você o absorva. E chega um momento quando nós estamos apenas ouvindo alguém de forma corrida, que a nossa mente já não se concentra mais, o nosso corpo já está cansado, não obedece, é aquela hora que precisamos dar uma paradinha e descansar um pouco, tá bom? Embora isso aqui eu sei que é gravado, você pode pausar, mas se você ouvir completo vai ser melhor, tá bom? Essa é a outra informação. E a terceira e última, eu vou colocar aqui agora um conjunto de slides, 70 slides, que serão esses slides, o nosso material didático, a nossa apostila. Eu já enviei esses slides para a equipe do seminário, eles já devem ter repassado para vocês, ou ainda vão repassar. Use ele como você quiser, tá bom? Para a sua vida, para o seu ministério. E aqui na aula você pode acompanhar comigo na tela do vídeo, ou você pode também acompanhar em algum outro dispositivo que você tem em mãos, caso já tenham te passado. Eu sei que tem gente que gosta de anotar no PowerPoint, fazer anotações no próprio slide, então fique à vontade para isso, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui agora a minha tela de slide, esses 70 slides, a nossa apostila, o nosso material didático, já está feito. Agora a minha tela ficou pequenininha aqui, tá bom? E aqui está o slide, tá joia? Novamente, então, seja bem-vindo. Você, homem, mulher, você, aonde estiver e como estiver, seja bem-vindo a essa aula, que é uma aula do STJ, do Seminário Teológico de Gramado. E eu quero rapidamente me apresentar para você. Meu nome é Joel Neto, e essa é a minha família. Eu sou casado com a Mônica, esse presente que o Senhor Jesus me deu. Sou casado com a Mônica há 16 anos, estamos juntos, e esses 3 aí são os tesouros que Deus me presenteou por meio da minha linda esposa, o pequeno reino que Deus tem nos permitido cultivar para a glória dele. A Ana Luísa, a minha mais velha, essa maior aí com a camiseta Love, ela tem 12 anos, esse ano já faz 13, uma quase adolescente. A Isabel, a do meio, ela tem 10 anos de idade, fez esse ano, mês passado. E o Efraim, o meu caçulinha, tem 7, logo esse ano já faz 8 anos também. Esse é o pequeno reino que Deus tem me dado e que, pela graça dele, eu e minha esposa temos trabalhado para levá-los até os pés da cruz, para que eles influenciem por Jesus a próxima geração.
Eu trabalho na organização Palavra da Vida, talvez você já tenha ouvido falar, é uma grande organização internacional que está em mais de 70 países do mundo. Eu trabalho na sede da Palavra da Vida aqui no Brasil, que fica em uma cidade chamada Atibaia, no interior de São Paulo, bem perto da capital, bem perto mesmo. E eu trabalho em um dos ministérios da Palavra da Vida. A Palavra da Vida é uma missão multiministerial e eu trabalho especificamente no Seminário Teológico da Palavra da Vida, o SBPV, Seminário Bíblico Palavra da Vida, que há 6 décadas tem formado pastores, missionários, missionárias, educadores cristãos, obreiros em geral, para a igreja brasileira e mundial. Eu quero também falar da minha formação, embora isso não me defina e nem seja importante, mas apenas por respeito, por estarmos num ambiente acadêmico, você está dando a sua atenção para mim durante um dia todo, para me ouvir e aprender comigo. Então, eu quero ter esse respeito de falar da minha formação. Eu sou formado em teologia, filosofia, eu sou pós-graduado em filosofia, mestre em educação e também cursei MBA em gestão de pessoas. Tenho servido a Deus já há 16 anos no ministério, tanto pastoral quanto acadêmico, e também não só na academia teológica, mas também ensinando nas minhas áreas de conhecimento, como a filosofia, a educação. Aqui no seminário eu ensino nas áreas da propedêutica, filosofia, apologética, cosmovisão, cultura, e também ensino nas áreas pastorais, eclesiológicas, porque eu também atuo como pastor. Eu sou pastor sênior da Igreja Revive, uma igreja aqui na cidade de Atibaia, uma igreja recém-plantada, não muito tempo, um pouco mais de 2 anos, e que tem tentado aqui nessa cidade comunicar com simplicidade o Evangelho de Jesus, comunicando de maneira a se conectar com a cultura desse tempo. Então isso é um pouquinho de quem eu sou, da minha família, da minha formação e do que eu faço. Se você quiser depois, as redes sociais, hoje a gente usa muito isso para se aproximar, se conhecer, né? Não é ali que nós fazemos amizade, ali só estão as amizades de mentira, mas pelo menos você pode me conhecer um pouco mais, me contactar também pelo e-mail, se você quiser, e eu terei o maior prazer em, a partir então daí, quem sabe, desenvolver algum tipo de conversa aí, se Deus preparar algum tipo de contato com você também. Esse slide que você tem em mãos, se você passar o cursor por cima desses ícones das redes sociais, eles já te levam direto para as redes sociais, basta você clicar aqui. Essa é a minha igreja, a Revive, eu coloquei aqui apenas porque nós vamos falar sobre sociedade, política, e nós vamos tocar muito nessa questão de como a igreja influencia a sociedade e se mete na sociedade. Tudo parte dela, tudo parte do corpo de Cristo, a igreja local, que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu estou metido nisso, estou metido em viver uma igreja, pastorear uma igreja. Essa é a nossa comunidade. Se você quiser conhecer ela um pouco mais, depois você entra lá. Também você pode clicar nos ícones, no nosso Instagram, YouTube, Facebook, também o nosso site, Revive. Na verdade, o site é somosrevive.com. Ele está em uma reforma ali, uma construção, mas em breve já estará no ar, tá bom? Vamos direto para a nossa conversa. O nosso tema, então, dado a mim pelo Seminário Teológico de Gramado, é o tema política e sociedade, questões contemporâneas. Nós vamos conversar sobre essas duas coisas, a política e sociedade. Eu quero indicar para você alguns livros. Isso aqui é apenas uma indicação básica, bem preliminar. Há muito mais para se ler, se você lê em português, inglês, outras línguas, mas até mesmo em português há muito mais para se ler além disso daqui. Mas alguns livros que me moveram até para o material e que eu gosto de estudá-los. Eu estou apresentando aqui um manual do John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Nós vamos falar de sociedade, do movimento social, de como o cristão se mete na sociedade. É um manual mesmo, uma apostila de temas, onde John Stott fala de vários temas urgentes que nós precisamos tratá-los à luz do evangelho na sociedade que vivemos. Outro manual também é aquele Ética Cristã, Questões Contemporâneas, do Norman Geisler, que é um grande apologeta da fé cristã, que tem ensinado muita gente ao redor do mundo. O Norman Geisler, ele tem esse livro também, que é bem parecido com o do John Stott, obviamente, outro escritor, conteúdos distintos, mas a mesma proposta, um manual
de assuntos urgentes a serem tratados na sociedade que vivemos à luz do Evangelho. Eles falam sobre trabalho, sobre casamento, sobre ideologia de gênero, eles falam sobre bioética. Muito interessante você ter na sua biblioteca esses dois manuais. São livros um pouco mais caros, porque são livros grossos, de fato, manuais. E peguei 2 livros sobre política. Esses 2 primeiros, mais um foco na sociedade e nos problemas urgentes e emergentes na nossa sociedade, tratados à luz do Evangelho, e 2 livros sobre política. Um, do autor americano Wayne Grudem, que também ficou famoso pela sua teologia sistemática, a teologia sistemática do Grudem, e ele escreveu sobre política segundo a Bíblia, um livro simples, acessível, fácil de ler, e que está em português, e você pode acessá-lo também pela edição Vida Nova. E um outro também pela edição Vida Nova, um livro do professor Franklin Ferreira, um livro de um brasileiro, de um tupiniquim, chamado Contra a Idolatria do Estado. Esse livro do professor Franklin, diretor do seminário Martin Bucer, ficou muito conhecido no nosso país nos últimos anos. Então, aqui estão 4 dicas para você de literatura, 2 muito focados nas questões sociais e outros 2 muito focados, ou seja, totalmente focado na questão do diálogo político, também à luz das Escrituras, à luz do Evangelho. Eu quero, de saída, criar um chão de honestidade com você sobre o que nós não vamos falar nessa aula e o que nós vamos falar nessa aula. O que não é nosso tom, nosso propósito, nosso tema, e o que é que nós vamos abordar e perseguir durante a nossa conversa aqui na aula. O que nós não vamos falar, meus amigos? Nós não vamos falar sobre política na perspectiva partidária. Não vamos falar sobre isso. Se você olhou a arte do curso e comprou o curso, eu não sei se ele é comprado, não é, eu não sei, ou se ele é gratuito, eu não sei como que o seminário faz, mas se você olhou a arte e disse, eu vou lá porque eu vou ouvir sobre bolsonarismo, lulismo, esquerda, direita, liberal, economia liberal, economia comunista, eu vou ouvir sobre conservadorismo, sobre progressismo. Não são essas as nossas conversas aqui. Nós não vamos falar de partidarismo e nem tampouco de ideologias. Eu digo sempre que quando nós falamos de ideologia, nós sempre corremos um risco, porque ideologias são extremos. E extremos sempre são idólatras. E todas as vezes que nós vamos para extremos idólatras, nós tiramos da centralidade das nossas vidas o senhorio de Jesus Cristo. Obviamente que ao longo da nossa discussão, você vai perceber as minhas inclinações. Ao longo das nossas conversas, até no período da tarde, quando pudermos dialogar, você vai conseguir identificar para que caminho eu vou, em quais dimensões eu coloco o meu pensamento, as minhas posições, mas as minhas posições não são aquelas coisas que redimem você. O que redime você é o Evangelho de Jesus Cristo. Então não vamos tocar aqui em movimentos partidários, em uma discussão de política partidária, em uma discussão ideológica. Nós vamos trazer Jesus para o centro dessa discussão e vamos olhar a cidade, a sociedade, o movimento político dentro dela, a ação do cristão dentro dela, não na perspectiva partidária, mas na perspectiva cristocêntrica, na perspectiva de Cristo Jesus. Não vamos aos extremos ideológicos, porque extremos ideológicos são idolatrias. Idolatrias tiram do centro das nossas vidas o senhorio de Jesus Cristo. Passamos a adorar, a idolatrar outras coisas que não ele. Ideologias, sistemas políticos, econômicos, sociais. E não é essa a nossa discussão aqui. Então, o que vamos discutir? Acabei de falar. Nós vamos falar sobre o papel do cristão na vida pública. Nós vamos olhar para a sociedade, como é o tema da aula. Nós vamos olhar para a vida em sociedade que, inevitavelmente, desemboca no movimento da política, porque não há como viver em sociedade, viver na cidade, se não vivermos como seres políticos. Mas nós vamos olhar esse movimento para fazer a pergunta e respondê-la
como o cristão deve viver no espaço público, como o cristão deve levar a sua vida ao ambiente público, transformando o ambiente público pela fé evangélica que habita nele, pelo Cristo que o alcançou, que o amou, que o resgatou. Tá bom? Então, aqui está o nosso ponto de honestidade. Não vamos falar de política partidária. Vamos falar do papel do cristão na vida pública ou na vida política. Esses termos, vida pública, vida privada, política, cidade e tudo mais, são termos que nós, ao longo da caminhada, vamos definindo para construir um arsenal, um repertório de temas que vão nos ajudando a construir a nossa ideia. Você vai vendo que cada um é uma peça do quebra-cabeça e quando nós chegarmos lá no final, nós vamos ter montado conclusões e aplicações para as nossas vidas em relação a essa temática. Então, aqui está o nosso sim e não, o nosso yes e no, como está ali, a nossa honestidade, o que vamos e o que não vamos. Não política partidária. Sim, o papel do cristão no ambiente público e social. O que nós vamos fazer, meus amigos, então? Olha só, essa frase é de Gilberto Cesbron, um teólogo de tradição católica italiano, que tem alguns textos interessantes, e eu gosto muito dessa frase de Gilberto Cesbron, quando ele diz o seguinte, olha só que coisa profunda. Ele diz assim, e se fosse isso, perder a vida? Fazermos a nós próprios as perguntas essenciais, mas um pouco tarde demais. É isso que nós vamos fazer. Na verdade, todo o estudo, toda a reflexão, todo o ensino, todo o diálogo para alcançar algo que nós precisamos alcançar, parte de fazer as perguntas certas do jeito certo e na hora certa. Como Gilberto Cesbron disse, que perder a vida se assemelha muito a isso. A ver a vida passar e lá na frente olhar para trás e saber que nós não fizemos as perguntas essenciais na hora certa e ficou um pouco tarde demais. Talvez estamos, como diz o sábio Salomão, correndo atrás do vento. Estamos vivendo na linha abaixo do sol, sem a perspectiva do que está acima do sol. E tudo isso nos faz ver a vida passar diante de nós e não fazer para ela e com ela as perguntas certas, no tempo certo. O meu alvo, olhando para as Escrituras, olhando para Jesus Cristo, o autor da vida, e o Evangelho de Deus doado a nós, o próprio Cristo. O meu alvo com você é fazer essas perguntas essenciais nesse tempo oportuno, durante essa aula. Perguntas não apenas para você viver bem, não apenas para você respondendo elas aprender, mas para mim também. Ao longo da nossa discussão, a minha oração é que o Senhor Jesus Cristo me transforme, mude a minha vida também, para servi-lo melhor, para amá-lo mais. Então é isso que vamos fazer. Não queremos perder a vida. E se perder a vida é isso, fazer as perguntas essenciais um pouco tarde demais, vamos fazê-las agora, nesse tempo de aula. Uma aula que então recebe o nome, como já disse, de política e sociedade, questões contemporâneas. Política e sociedade, questões contemporâneas. Como que nós começamos uma aula ou a preparar um material? Simples, quando me deram esse tema, a pergunta que eu faço para o tema é o que o tema está perguntando. Toda a disciplina, todo o conteúdo, toda a conversa sobre uma temática tem que responder o tema que ela propõe. E o tema é política e sociedade, a união dessas duas palavras. Então, sobre o que vamos falar durante esse sábado? Primeiro nos vídeos e depois ao vivo. Nós vamos falar de política e vamos falar de sociedade. Essas duas coisas que vamos falar. Primeiro vamos definir o espaço social como lugar de todo cristão. Vamos definir o lugar social hoje traduzido na cidade e nos institutos sociais da cidade, ou que os sociólogos chamam, os filósofos chamam de tecido social. Tecido social. Assim que os filósofos e os sociólogos e os antropólogos falam tecido social. Vamos falar sobre esse tecido social. Vamos falar sobre a sociedade. Esse lugar de todo cristão.
Deus não nos tirou deste lugar. Se Deus não quisesse que vivêssemos nele, ele teria nos levado. Não, ele nos deixou aqui. Vamos tentar entender essa ideia do que é não amar o mundo, o que é viver como peregrino. Essas ideias, ao longo da tradição teológica e evangélica, elas foram se tornando ideias alienantes, ideias escapistas, ideias de fuga. Então, se somos peregrinos, não temos nada a ver com este mundo. Então, se Jesus nos chamou para ele, para vivermos separados do mundo, então não devemos viver no mundo. Vamos entender o que Jesus está falando. Até porque, entenda, não é possível separar o vivente da vida. Não é possível tirar o vivente do espaço da vida. Então não há outro lugar para nós vivermos a não ser no mundo que Deus criou. Vamos entender como podemos fazer isso. A atitude não é de escape, de fuga, de alienação, mas a atitude é de se meter no meio da sociedade, com uma consciência redimida pelo Evangelho. Mas para fazermos isso, nós temos que entender esse espaço social, temos que entender as tensões dele, temos que entender os imbricamentos desse tecido para que a gente consiga dialogar com ele corretamente. Precisamos saber de onde vêm as construções desse mundo que hoje vivemos nele. Você que é pai, mãe, como eu, que está aqui, sabe como é complexo lidar na criação dos nossos filhos pelo Evangelho, ensinando eles a interagir com esse mundo. Por vezes somos tentados a aliená-los, a tirá-los do ambiente da vida, o que é impossível. Então, como ler o mundo corretamente para, por meio do Evangelho, corretamente interagir com ele? Vamos falar disso. Esse é a nossa primeira parada, essa é a nossa primeira estação. Vamos falar sobre sociedade. Aqui, nesse ponto, enquanto falamos sobre sociedade, você vai ter que me dar licença para uma coisa. Deus ser um pouco mais teórico. Nós vamos discutir assuntos da filosofia, nós vamos discutir assuntos da sociologia, nós vamos discutir assuntos da ciência política, nós vamos discutir assunto da história. Você vai me ouvir citando autores que talvez você nunca tenha tido conhecimento, autores como John Locke, como Jean-Jacques Rousseau, como Thomas Hobbes, como Emile Durkheim, autores como Marx, Nietzsche, autores como Mark Bloch, um historiador muito conhecido, para mostrar para você como esse tecido social se constrói e como nós conseguimos ler a sociedade para então depois interagir com ela, vivendo nela, por meio da inevitável realidade e do inevitável movimento político. Quando entendemos a sociedade e vamos para ela com consciência evangélica, consciência redimida, nós vamos fazer política. Não há como não fazer política. Não no modelo partidário, não no modelo que muitas vezes nós olhamos de forma pejorativa. Não que a política partidária seja necessariamente pejorativa. Ela se tornou isso por conta dos maus políticos. Não há nada de errado, nós vamos falar sobre isso, em fazer política partidária. Só não é o nosso assunto aqui hoje. Então, nossa primeira parada, nossa primeira estação será o assunto da sociedade. O que eu estou chamando de o lugar de todo cristão. E depois, então, o nosso segundo assunto será política. E aí completaremos o tema da aula, política e sociedade. O que eu vou chamar de o movimento de todo cristão. Isso é a política. Você entende? Se estivéssemos numa sala de aula, eu estaria escrevendo isso na lousa. Esse será o nosso roteiro, a nossa viagem, a nossa jornada. Primeiro falamos de sociedade, o lugar de todo cristão. E depois que esse cristão se coloca nesse lugar, falaremos de política, o movimento de todo cristão. Ele agora se move nesse lugar. Vamos olhar para a sociedade como lugar e vamos olhar para a política como movimento. O movimento nesse lugar, o lugar deste movimento. Faz sentido isso para você? Eu espero que sim. Você não pode me responder, mas eu espero que sim. Vamos então trabalhar com sociedade, o lugar de todo cristão. Política, o movimento de todo cristão. O movimento político nesse lugar que é a sociedade. Esse lugar que é a sociedade, que traz inevitavelmente um movimento político. E vamos fazer isso, para completar o tema, nas questões contemporâneas da vida. Vamos olhar para a história, vamos olhar para os pensadores,
dos conceitos que construíram a métrica dessa narrativa social, mas vamos fazer isso com o pé fincado nas fontes, mas com os nossos olhos, olhando para as questões que nos afligem no tempo em que vivemos. Tudo bem para você? Então tá bom, essa é o nosso projeto de disciplina, o nosso projeto de aula. Nossa primeira parada, nossa primeira estação, como eu disse, e vai levar um tempo, não vamos terminar nesse vídeo, é a sociedade, a discussão da sociedade. A sociedade como o lugar de todo o cristão. Quando falamos de sociedade, nós estamos falando do ajuntamento de pessoas. Quando Deus desenvolveu a humanidade, criou a humanidade naquele primeiro jardim, aquele primeiro casal, como temos relatado no Evangelho, por meio da revelação bíblica, a nossa Bíblia, quando lá em Gênesis, capítulo de número 1, Deus criou Adão, criou Eva, Deus estava construindo um paradigma de vida em sociedade. Na verdade, o texto de Gênesis é um texto paradigmático, é um texto de paradigmas. Deus está construindo postulados, paradigmas, fincando verdades que vão definir a realidade que ele criou para que nela vivêssemos. O livro de Gênesis é um livro de paradigmas. É por isso que vivemos uma sociedade tão conturbada, porque nós perdemos os paradigmas. Deixa eu tentar te explicar o que é um paradigma por meio de uma simples ilustração. Imagine um homem que entra com 4 crianças em um metrô. Ele se senta, calado, em um dos bancos do metrô. O metrô está bem lotado. E os 4 filhos dele, que todos imaginam ser filhos dele, porque entrou com ele e os chamam de pai, começam a fazer muita bagunça nesse metrô. Eles pulam por cima das pessoas, eles falam alto, eles brigam, se batem. Eles são crianças aparentemente extremamente mal educadas. A viagem começa a ficar conturbada e de conturbada se torna insuportável. Então um homem se levanta da sua cadeira do metrô, se dirige àquele pai calado em silêncio e diz para ele: meu senhor, o senhor não está vendo o que os seus filhos estão fazendo? Eles estão incomodando os idosos, eles estão incomodando a viagem. O senhor precisa fazer alguma coisa. Nesse instante, aquele homem se dá conta do que está acontecendo, se levanta, recolhe os filhos e se dirige àquele que o abordou e a todos os outros, dizendo: olha, vocês, por favor, me desculpem. Eu não havia percebido que os meus filhos estavam fazendo isso. Então ele continua e diz: nós acabamos de sair do hospital, nós estamos vindo do hospital. E acabamos de receber a notícia que a mãe deles faleceu depois de uma luta de quase 1 ano e de mais de 6 meses de internação contra um câncer. Eles se tornaram órfãos de mãe há um pouco menos de meia hora. Eles estão assustados. Naquele instante, se faz um silêncio naquele metrô. Todo mundo se cala. Alguns se aproximam das crianças com gestos de carinho. O homem que havia abordado com dureza o pai coloca a mão sobre os ombros dele e diz: eu sinto muito, Senhor. O clima no ônibus muda. Ninguém mais está bravo com as crianças. Ninguém mais está olhando para o pai como alguém irresponsável e descuidado. Agora, por que o clima no metrô muda, se altera? Porque os paradigmas se alteraram. Compreende? Antes, eles viam as crianças como mal educadas, descomportadas, um pai irresponsável, descuidado, desatento. Agora eles veem as crianças como crianças assustadas, machucadas, tentando se comunicar sem saber como. Agora eles veem um homem totalmente perdido, sem saber o que fazer com a vida, tendo que lidar com a tristeza e ao mesmo tempo segurar a onda, porque ele tem 4 crianças para cuidar. Isso são paradigmas. Paradigmas são aquelas realidades, aquelas verdades, aqueles, na filosofia chamamos de axiomas, verdades pressuposicionais, que não cabem questionamento algum sobre elas. Quando lemos o livro de Gênesis, esse é o livro de Gênesis.
É um livro de paradigmas. Paradigmas de uma sociedade criada pelo dono do universo, pelo criador do universo, o próprio Deus eterno. Ele desenvolveu todos os paradigmas. Você tem que entender o que é o livro de Gênesis, o que é a literatura mosaica no Antigo Testamento. Lembra, o povo de Israel é um povo que Deus havia chamado para que por meio dele viesse a promessa, a raiz, Jesus Cristo, e salvaria o mundo, tiraria o pecado do mundo. Deus chamou Abraão, em Gênesis capítulo 12, para a partir de Abraão fazer um povo. E a partir desse povo, vir Jesus Cristo, a promessa de Deus feita a Eva no livro de Gênesis, que da semente da mulher viria alguém que venceria o pecado, destruiria as obras de Satanás. Deus está então agora em Abraão, Gênesis capítulo 12, escolhendo um povo. O povo passa por uma história longa. Se você conhece um pouco a Bíblia, você conhece a história, senão você pode ler do capítulo 1 ao capítulo 12, depois do 12 em diante, o chamado de Abraão e a formação do povo de Israel. O povo se torna escravo no Egito, vira um grande povo em quantidade. Então Deus os liberta do Egito, os manda a um deserto que eles têm que atravessar até Canaã, até a terra prometida, a terra que Deus havia prometido para Abraão em Gênesis capítulo 12. O povo, aquele que saiu do Egito como escravo, não chega em Canaã por conta da desobediência e da rebeldia. Mas você tem que entender uma coisa, quando Deus chama Abraão. Deus está formando uma sociedade daquele povo. A ciência política moderna, ela diz que um povo precisa de 3 coisas, de 3 elementos, 3 características para ser identificado como povo. Ele precisa de gente, ele precisa de lei e ele precisa de terra. Quando um grupo de gente tem esses 3 elementos, ele deixa de ser apenas um grupo de gente e passa a ser um povo que vive em sociedade. Então, olha o que Deus está fazendo com o povo. Essa é a literatura de Moisés. Primeiro, Deus deu gente. Ele disse para Abraão, em Gênesis 12, eu farei de você uma nação incontável. Deus manda fome na Palestina. O povo tem que descer para o Egito. E lá no cativeiro, na escravidão egípcia, o povo cresce assustadoramente. Eles estão sob a opressão. Deus os liberta, ouvindo o clamor do povo. Eles vão com uma multidão agora para o deserto. Uma multidão que Deus havia prometido a Abraão. No deserto, o que Deus dá a eles? Leis. Os 10 mandamentos no Sinai. Toda a literatura do Levíticos na Bíblia, Deus está reeditando as macros leis em leis de comportamento para o povo civil, cerimonial e as leis do povo de Deus. As leis morais também. E agora que o povo tem um grande número de gente, agora que o povo tem lei, o povo vai em direção a Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra prometida, e eles então conquistam a terra. Agora Israel, o povo chamado desde Abraão, vai ter gente, vai ter lei e vai ter terra. Eles estão à beira do Jordão. Eles vão derrubar Jericó. Eles vão invadir Canaã. Claro, a história é cheia de altos e baixos. Porque, na verdade, Israel não era o plano de Deus. O plano de Deus era mostrar o fracasso humano e a vitória dele no Filho Jesus Cristo. A suficiência para a nossa insuficiência. Mas note uma coisa. É nesse ponto onde o povo está, Israel está pronto para assumir a terra, com a lei que Deus lhe deu e com a multidão de gente que Deus deu a partir de Abraão. É nesse ponto da história que Deus chama Moisés e diz, Moisés, escreva aí, eu vou revelar a você que tipo de sociedade eu quero que vocês vivam. Deus, então, revela os 2 primeiros capítulos de Gênesis a Moisés, mostrando para Moisés
que há um jeito paradigmático de viver sociedade. Que a sociedade não é um acidente histórico feito pelas ciências da política, feito pelas ciências modernas da sociologia, mas que a sociedade remonta a um movimento paradigmático de criação realizado pelo Deus eterno desde o jardim, desde a criação da humanidade. Deus diz para Moisés: escreva os paradigmas, Moisés, do tipo de sociedade que eu intentei a partir de Adão e Eva. Por exemplo, o casamento, que hoje tentamos legislar por meio do Estado, não é um assunto de Estado. Não é um assunto de legislação humana. Porque o casamento, ele remonta a uma realidade anterior ao Estado. O Estado, sim, o Estado é uma realidade histórica que se move para resolver problemas do ambiente histórico. Mas o casamento está em ambientes de paradigmas de criação. Deus chama Adão e Eva. E Deus então os une, como diz Gênesis capítulo 2, verso 24, em uma só carne. Deus realiza o primeiro casamento da humanidade. Olha que coisa linda. Um casamento onde o próprio Criador é o celebrante, aonde a decoração é o Jardim do Éden. Imagina o buffet. Deus une Adão e Eva. Aí você pensa assim, quando Deus fala, Adão e Eva vai deixar pai e mãe e vão se unir. Aí você pensa, mas Joel, aonde estava o pai e a mãe de Adão e Eva? Porque Deus diz que ambos precisam deixar pai e mãe. Aonde estava o pai e a mãe de Adão e Eva? Eles não foram os primeiros humanos a serem criados? Sim. Então onde estavam os pais de Adão e os pais de Eva? Não estavam. Adão e Eva não foi gerado a partir de uma paternidade e de uma maternidade humana. Porque a criação de Deus já foi criada no seu estado maduro. A criação no Éden. Então, por que Deus está mandando Adão e Eva deixarem pai e mãe? Porque Deus está declarando no jardim paradigmas, movimentos paradigmais de uma sociedade. Quando você lê, tem que deixar pai e mãe. Você não olha aonde está o pai e a mãe de Eva, mas a sua mente, o seu olhar muda como a mente e o olhar daquelas pessoas no metrô mudaram quando ganharam a informação do falecimento daquela mulher. Quando você olha para Gênesis e você lê que a união de um homem e de uma mulher, uma união exclusiva, uma união heterossexual, uma união que demanda de renúncias e de novos compromissos, já estão paradigmaticamente revelados no ambiente da criação. Então, sociedade não é lida por um acidente histórico. Obviamente que ao longo da história, Deus, nós vamos aprender isso aqui, ele vai usando movimentos da história para nos guardar como sociedade enquanto ele restaura a história. Nós vamos estudar isso por meio de uma teoria chamada soberania das esferas. Mas os paradigmas já estão lá. Os paradigmas já estão na escritura, no ambiente da criação. Desde sempre, desde o princípio, Deus está chamando todo o cristão para viver em um lugar social, em um lugar de relacionamentos. Deus nos fez para o relacionamento, porque ele é uma comunidade relacional. O Deus eterno é triuno. Ele é um, sendo três. Três, sem nunca deixar de ser um. Ele é um Deus tri e é um Deus uno. Ele é uma triunidade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, que agem na história em suas economias, mas sendo sempre o único e eterno Deus. Ele se relaciona, por isso que Deus pode ser amor, porque ele se ama na Trindade. Por isso que Deus pode viver um relacionamento apesar de nós. Ele não é um narcisista que criou Joel para ser adorado, porque ele precisa disso, porque a triunidade já se relaciona como uma comunidade divina.
antes de nós mesmos. O que nós fazemos como criação é expressar e espalhar esse espelho da família Deus na nossa realidade de família humana. Por isso fomos chamados para viver socialmente. Fomos criados para viver em comunidade, porque somos criados à imagem de um Deus comunitário. Não dá para fugir da sociedade. Não dá para fugir do ajuntamento. Não dá para fugir da comunidade. Aí você diz, Joel, mas isso não está relacionado à igreja. Claro, a igreja é um espaço da expressão do Deus triuno na história. Mas não só lá. Em tantos outros lugares. A igreja, como um corpo consciente da redenção, se move e se espalha por todo esse lugar social que Deus tem nos colocado. Então, a sociedade é o lugar de todo o cristão. Vamos continuar um pouco. Olha como viver em sociedade no mundo em que estamos é um grande desafio. Eu quero começar essa discussão aqui mostrando para você um texto de um escritor chamado Rubem Alves, um mineiro radicado em Campinas, já falecido, que foi por muitos anos professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, um educador mundialmente conhecido. O Rubem Alves tem esse texto, que é o texto dos 3 mundos. Veja só, diz assim: minha vida se divide em 3 fases. Na primeira, meu mundo era do tamanho do universo. Era habitado por deuses verdadeiros e absolutos. Na segunda fase, meu mundo encolheu, ficou mais modesto e passou a ser habitado por heróis revolucionários que portavam armas e cantavam canções de transformar o mundo. Agora, já na terceira fase, diz Rubem Alves: mortos os deuses, mortos os heróis, mortas as verdades e os absolutos. Meu mundo encolheu ainda mais e chegou não à sua verdade final. Ele abriu mão das verdades, mas chegou à sua beleza final. Ficou belo como uma jabuticabeira. Essa era a jabuticabeira que Rubem Alves sempre contava do quintal da sua casa. Qual é a ideia que eu quero que você tire desse texto de Rubem Alves? A ideia da angústia de um homem que vive em sociedade. A ideia da angústia de um homem que vive em uma sociedade que perdeu os seus paradigmas. Não porque eles deixaram de ser ou de estar, mas porque a humanidade, por conta do seu pecado, ignorou os paradigmas criados por Deus para a sociedade. Perceba que no texto, Rubem Alves demonstra uma profundíssima angústia. Primeiro, ele diz que no início da caminhada e da jornada dele, a vida dele era tomada por grandes absolutos. Absolutos que remontavam à transcendência, ao divino. Ele diz que o mundo dele era habitado por deuses verdadeiros e absolutos, senhores da história e do destino dele. Na caminhada dele, ele foi descobrindo que talvez esses deuses não eram capazes de lidar com as dores dele, com as angústias, com seus problemas. Rubem Alves disse que a angústia foi o ensinando a abandonar essas ideias de absolutismo, de verdade, de seres superiores e anteriores a ele. Ele decidiu acreditar nas coisas que ele via. Rubem Alves está traduzindo a história do pensamento ocidental, idade medieval, moderna, contemporaneidade. Nós vamos estudar um pouco isso mais à frente. Ele diz então: mortos deuses, mortos os absolutos que vão-se com eles. Vamos acreditar no que podemos ver, no que podemos apalpar, naquilo que podemos tocar, naquilo que podemos dominar, controlar. Então Rubem Alves disse que nessa segunda fase ele escolheu outra coisa. Ele escolheu heróis. Ele escolheu revoluções, lutas armadas, canções de vitória que prometem
transformar o mundo. Rubem Alves disse que ficou um mundo mais modesto, mas um mundo que ele podia controlar na tentativa de não mais ter que lidar com a angústia de deuses absolutos que prometem verdades absolutas, mas que não resolvem o problema dele. Sabe qual é a questão? Rubem Alves descobriu também que os cantos, os heróis, as revoluções, as lutas, também não entregaram aquilo que prometeram a ele. A angústia estava lá ainda, a angústia se manteve, a sociedade ainda continuava a engoli-lo. Ele olhava para a política e para toda a corrupção e parece que todo o canto revolucionário, toda a arma levantada contra as coisas erradas desse mundo, ainda assim não resolveram o mundo e não trouxeram para ele alento da sua angústia. Ele decidiu desistir também. Ele decidiu encolher o mundo dele ainda mais. Ele já havia ficado mais modesto, mas agora ele é pequeno. Agora ele não remonta à divindade absoluta. Ele não remonta ao mundo em torno de Rubem Alves percebido. Agora ele remonta apenas ao próprio Rubem Alves. Ele vai do transcendente para o mundo que se pode perceber, até o ponto de chegar no indivíduo como única realidade que deve ser percebida e que deve se prestar atenção. Então ele diz, eu não cheguei com isso na terceira fase a uma verdade final, porque lembra, ele abriu mão disso. Mas ele disse, eu cheguei a uma beleza final. Você tem que entender, Rubem Alves foi um pastor protestante em Minas Gerais, e que depois de estudar muito, ele abandonou a fé, ele apostatou, se tornou um acadêmico cético. Cético no Deus eterno, mas crente na beleza da vida, como ele chamava. Um homem angustiado. E ele disse que essa beleza final agora se resumia a uma jabuticabeira. A vida em sociedade sem paradigmas absolutos e verdadeiros tende a ser um lugar de profunda angústia para nossas almas. Esse é o livro de Salomão, o livro de Eclesiastes. Essas são as inquietações minha e sua. Como responder a alguém que perde um ente querido em dias como esse que vivemos, aonde mais parecem dias noturnos, com a pandemia mundial, global? Como responder a alguém que até outro dia estava bem e agora perde o seu marido, a sua esposa, o seu pai, por um vírus que o leva em 15, 20 dias? Parece que Deus tirou algum tipo de férias e deixou a gente aqui largado. Vamos crer, então, nas revoluções, nas ideologias, nos partidos, nos ideais. Mas parece que eles também não entregam. O mundo acreditou no rompante do século XX que nós podíamos fazer um mundo melhor. Escrevemos na nossa bandeira brasileira ordem e progresso. Vamos ordenar o mundo e vamos progredir em sucesso. O homem, com o desenvolvimento científico e tecnológico, ele diz que ia mudar o mundo que o Deus medieval não conseguiu mudar. O homem montou na história, selou a história e cavalgou sobre ela, dizendo que ele seria o Deus desse tempo, dessa história, o que conhecemos na filosofia como humanismo. O homem inventou a penicilina, dizimou pestes. O homem foi para a Lua. Mas chegamos no século XX, o que assistimos? 2 guerras mundiais, o Auschwitz, bomba atômica. O homem não deu conta de entregar ao mundo o que ele prometeu. Chegamos então no que a filosofia denunciou chamar de pós-modernidade,
que é uma reação a esse mundo moderno que prometeu, pelas mãos humanas, entregar um mundo melhor, um mundo utópico, uma sociedade de iguais. Chegamos nesse momento e percebemos que os cantos de revolução, as guerras armadas, os heróis morreram de overdose, como dizia Cazuza. Reagimos àquele mundo. E dissemos, se Deus não pode resolver, se o homem não pode resolver, como coletivo, como sociedade, então vamos nos preocupar apenas com a jabuticabeira do nosso quintal. Vamos olhar apenas para nós. Vamos adentrar essa terceira fase do mundo mais encolhida, menor ainda, totalmente modesta, aonde eu, os meus problemas, são as únicas coisas que importam. No máximo, daqueles que eu amo com uma espécie de idolatria. Filhos, esposa, pai, mãe. Isso é a sociedade, que mundo triste. Você está me ouvindo aí hoje? Daqui a pouco à tarde a gente vai conversar mais sobre isso. E você está pensando, Joel, você descreveu os meus sentimentos. Não, foi Rubem Alves, você sente como ele. Mas também são os meus. Eu, às vezes, tenho mais facilidade em me identificar com as angústias de alguém que não conhece a Deus do que com a confiança de alguém que conhece. Há pessoas que falam para mim, pastor, por que você crê em Deus? E eu digo, pelas mesmas angústias que você tem. Eu não tenho respostas. Não tenho sempre soluções. Mas eu sei de uma coisa. Que uma sociedade que encolhe o mundo a ponto de ser ele, o indivíduo, a autorreferência, está perdendo o melhor da vida. A transcendência, os paradigmas de uma sociedade que Deus criou para nela vivermos nele e desfrutando com ele. Eu quero que você comece a pensar nas mazelas da sociedade a partir de Rubem Alves. E então nós podemos olhar para a história. Esse autor, chamado Mark Bloch, ele tem essa frase num texto chamado A Apologia da História e o Ofício do Historiador. Todo mundo que é da área da história, se você está me assistindo e é dessa área, certamente você já leu A Apologia da História e o Ofício do Historiador, do autor Mark Bloch. E ele diz assim, somos mais filhos do nosso tempo do que dos nossos pais. De novo, somos mais filhos do nosso tempo do que dos nossos pais. O que eu quero dizer com essa frase de Mark Bloch? Eu quero dizer que, olhando para a angústia de Rubem Alves, no seu texto Os Três Mundos, se nós não tivermos essa percepção de Bloch, de que nós somos filhos desse tempo, como dizia Chico Buarque de Holanda, diz, né, naquele seu livro Raízes do Brasil, nós somos frutos de um tempo que já foi pensado antes de nós. A sociedade que vivemos, essa que Rubem Alves olhou e se angustiou nela, a ponto de chegar a esse individualismo profundo. Essa sociedade, ela vem remontando uma história, como tecido social, que se nós não soubermos ler, nós não saberemos de onde viemos e não vamos saber como, pela redenção de Jesus em nós, pela consciência evangélica que em nós habita a mente de Cristo, não saberemos como interagir com ela de maneira sadia, de maneira a glorificar o Deus eterno. Então a minha proposta no próximo vídeo que vou fazer para você é a partir desta frase de Bloch, somos mais filhos do tempo do que do pai. É olhar para o tempo. Vamos fazer um recorte da sociedade ocidental, ali no quarto, quinto século antes de Cristo, quando começa a ter a identidade do pensamento ocidental na filosofia grega. Claro, tudo muito rápido e muito preliminar, superficial. É só mesmo um panorama. Para que a gente entenda que mundo é esse que Rubem Alves está falando, que chega a nós com essa profunda angústia, e que nos leva a esse profundo individualismo que está em nós também que conhecemos a Jesus. Nós nos alienamos da sociedade, nós tratamos o evangelho como se ele fosse uma desculpa de fuga, de escape, porque nós nos assustamos com ela, porque nós não a entendemos. Quando a entendermos a riqueza da redenção que é em nós, poderemos viver, nos mover nela
como agentes políticos da sociedade, tá bom? Eu vou parar um pouquinho aqui e já já a gente começa o nosso outro vídeo, tá bom? Até já!